Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 2 de março de 2022, uma quarta-feira. São 19 horas e 35 minutos. Nós estamos estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita, no seu item 9, Monopolizadores do Bom Senso. O livro é editado pela LAC, a tradução é do professor José Herculano Pires. Para quem queira abrir. Por favor, o item é o 9, Monopolizadores do Bom Senso. Muito bem. E ele diz o seguinte: o movimento de objetos é um fato comprovado. Resta saber se nesse movimento há ou não manifestação inteligente. E, em caso afirmativo, qual a sua origem? Muita gente pode alegar hoje em dia que na doutrina espírita, nos centros espíritas, isso não acontece mais. Não é verdade. Isso é um fato muito comum, acontece corriqueiramente nos nossos lares, barulhos insólitos, sumiço de objetos, e uma série de eventos que muitas vezes as pessoas ou não se dão conta daquilo que está acontecendo, como um evento, um fenômeno espírita, ou então atribuem as mais diversas causas, né? Outras causas que não o fato da ação dos espíritos. Mas o fato é que existe, sim, mesmo dentro de centros espíritas, há centros espíritas que se dedicam ao trabalho chamado trabalho de efeito físico, né? Eu conheci o presidente do Museu Espírita de São Paulo, já é um senhor falecido, já desencarnado já, e ele é totalmente ateu. Ele era ateu e também totalmente descrente da doutrina dos espíritos. E ele foi uma vez no centro espírita, descontado por ele, em 1989, mais ou menos, eu estive lá, eu tenho as fotos, né, da minha visita. Naquela época era fotografia mesmo, os celulares ainda não eram como a gente conhece hoje, né? E esse senhor me contou o seguinte: ele estava no centro espírita, nesse centro espírita de trabalho de efeito físico, isso não há muito tempo atrás, né? Talvez uns 40, 50 anos atrás, em termos históricos é quase nada, né? E ele pensou o seguinte: eu gostaria que o espírito se dirigisse a mim, materializasse, se dirigisse para mim, para me ter certeza, né? O espírito se materializa, conversa com algumas pessoas e tal, e se dirige a ele, estende a mão, diz: olá, fulano, como você está? Aí faz um gesto no ar, como se pegasse alguma coisa. Olha, isso aqui é uma lembrança para você. E coloca na palma da mão dele uma pequena pedra que está no museu, faz parte do Museu Espírita do Estado de São Paulo até hoje. Então são eventos factíveis, não são coisas de sonhadores, até porque ele era ateu e não acreditava em absoluto em doutrina espírita, ou em espíritos, ou em manifestações espíritas, ou em fenômenos espíritos, coisa nenhuma. Depois ele se torna espírita, ele é daquela família que construiu o Pacaembu, uma família muito conhecida em São Paulo e também muito abastada, né? Ele constrói esse museu, banca do bolso dele esse museu. Esse museu, ele estava, quando eu visitei, ele estava digitalizando todas as obras para que elas não se perdessem. E ele importou dos Estados Unidos uma obra do Andrew Jackson Davis, para que o museu pudesse ter a obra do Andrew Jackson Davis, que foi o precursor da doutrina espírita. Ele nasce lá no início do século XIX e prevê o surgimento da doutrina espírita, entre outras coisas, né? Então, esse senhor realmente ele se tornou um espírita realmente
confiava na doutrina espírita por tudo que ele vivenciou dentro, não só os fenômenos, mas em outras coisas também, né? Então, como ele fala aqui, o movimento de objetos no tempo de Kardec era muito mais presente, vamos dizer assim, né? A Isabel está dando a informação que é de Porto Alegre a Novo Hamburgo. Era muito presente. A família a qual você se refere deve ser Machado de Carvalho. Isso, exatamente. Machado de Carvalho, exatamente. O sobrenome da família. Aqui o estado de Pacaembu era Paulo Machado de Carvalho. Isso, o nome dele era Paulo Machado de Carvalho. Paulo Machado de Carvalho Filho, o nome desse senhor, que fundou o Museu Espírita do Estado de São Paulo. Então, era uma pessoa realmente que de total confiança das informações que ele dava, porque ele falou, eu era ateu e não confiava em nada disso. Para mim, essa tudo baboseira, bandalha de quem não tinha o que fazer. Né? E, ao contrário do que ele mesmo previa, ele foi, de certa forma, envolvido diretamente pelos espíritos para mostrar para ele que ele estava enganado. Né? E no tempo de Kardec, os fenômenos de efeitos físicos eram muito mais presentes na sociedade. Que os espíritos realmente, como Arthur Conan Doyle cita, invadiram a Terra. Realmente houve uma invasão dos espíritos para chamar a atenção. Isso começa de uma forma assim mais perceptível lá nos Estados Unidos com as irmãs Fox, né? E depois ela vai para a Europa, e tinha que ir para a Europa mesmo, porque o centro cultural do mundo era a França, era Paris, né? Então tinha que chamar a atenção de alguém proeminente, inteligente, culturalmente destacado da sociedade, como Hipólito Leão Denis Rivaio, que era um professor, era um pedagogo, né? Tinha escola, foi convidado pelo governo da França a escrever livros para ajudar na educação da criança francesa e tal. Então, era um professor muito destacado na sociedade. Tanto é verdade isso, que ele usa um pseudônimo exatamente por essa razão. Ele quer deixar bem claro que o trabalho que ele está fazendo não é dele. Por isso que ele chama o livro de O Livro dos Espíritos. Se ele coloca o nome Hipólito Leão Denis Rivaio, a aceitação dessa obra, como obra dele, seria muito mais fácil e se propagaria com muito mais facilidade. Só que ele não estaria sendo honesto nem com ele, nem com os autores da obra. E ela tenderia a cair no esquecimento com a morte dele. Quase cai no esquecimento com a Segunda Guerra Mundial e depois com o flerte da França com o comunismo. Prova é que a França hoje está praticamente destruída do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, por causa desse flerte dela com o comunismo. Me elege um presidente fraquíssimo, como é esse de hoje, né? E eles simplesmente destruíram, né, tudo aquilo que Kardec deixou. Havia um museu espírita com objetos de Kardec, com os primeiros livros editados, mas foi tudo destruído pelos nazistas e depois pelos próprios franceses, com esse namoro com o comunismo. O espiritismo na França hoje é existente ainda? Sim, existe sim. Existem grupos que se dedicam a estudar a doutrina espírita, como Kardec estudava. Existem muitos grupos também, não só na França, como em toda a Europa, fundados por brasileiros. Mas já grupos que foram contaminados, né, pela história das colônias espirituais, etc., né, de 1940 para cá. Como é que é? Também tem lá. Tem. Todos os centros espíritas fundados na Europa e nos Estados Unidos
Todos os lugares do mundo, praticamente, né, é contaminado por esta teoria das colônias espirituais, das teorias completamente opostas à doutrina espírita, né? Mas os centros espíritas que existem no mundo, se não fossem os brasileiros, eles não teriam sido fundados, porque realmente o interesse do europeu, de um modo geral, não tanto do europeu ocidental como do europeu oriental, é quase zero em relação à doutrina espírita, né? E, como a gente vê, muito menos interessado nas obras de Kardec, porque ninguém quer saber de estudar, as pessoas hoje em dia querem comprar as coisas prontas, né? Como se o espiritismo fosse uma marmita de bar, né? Você compra pronto, não precisa estudar nem nada. E a gente sabe, outro dia eu escrevi coloquei uma publicação na internet, como todo dia eu coloco, lá no nosso grupo, e uma pessoa disse que o espiritismo era uma coisa muito chata, porque não tem dogma, não tem ritual, não tem hierarquia, nem nada, então era como não era religião, era uma coisa muito chata, né? E quem disse que ciência é uma coisa fácil? Ninguém disse que ciência é uma coisa fácil. Ciência é uma coisa para ser estudada. Como as pessoas gostam das coisas prontas, eles gostam de que alguém diga para elas o que ela tem que fazer. Não gostam de ficar pensando a uma preguiça mental aí muito grande entre as pessoas não gostam de pensar, né? Você vê, nós estamos aí, começamos o estudo aqui do Livro dos Espíritos. Deixa eu ver quando é que nós começamos. Acho que foi janeiro, né? Como é que é? Acho que foi janeiro. Sim. Mas eu tenho aqui anotado exatamente o primeiro dia que nós iniciamos. Então dá para saber. Está mais para frente. Aqui. Foi dia 19, não? Está aqui. 12/1 desse ano. 12/1. Nós estamos aí praticamente há 3 meses e não saímos da introdução. Não é? Quer dizer, é de fato uma ciência que precisa ser esmiuçada para ser compreendida, como qualquer ciência. Não é? Por que um médico otorrinolaringologista não se mete na conversa de um outro especialista qualquer? Por quê? Porque ele não conhece a especialidade do outro, assim como o outro não se mete no assunto dele, a não ser que seja especialista no assunto. Ele vai no problema referente a boca, nariz e garganta e ouvido até o momento em que ele tem aquele conhecimento clínico. A partir daquele momento indica para um especialista. Porque aí precisa de um exame mais profundo, um exame mais detalhado, um exame de quem tem conhecimento, né? É muito comum a gente ver na doutrina espírita, o sujeito vai fazer uma palestra, se apresentar, olha, sou advogado, sou médico, sou especialista no sei o quê e tal. Tá, mas e doutrina espírita? Quanto tempo faz que você estuda a doutrina espírita? Quantas vezes você já leu o Livro dos Espíritos, ou estudou toda a obra editada por Kardec? Então, as pessoas se metem a falar daquilo que não vai. Como a gente vê aí na internet, né? É muito comum, até uma semana atrás, mais ou menos, havia uns especialistas em vacina, né? Todo mundo que publicava no Facebook e tal, era todo mundo especialista em vacina, que fazia live comentando a respeito de vacina, dos efeitos favoráveis e desfavoráveis. Agora virou todo mundo especialista em guerra. Em Rússia, principalmente. Em Rússia, principalmente. Quer dizer, sabe, as pessoas se metem a falar daquilo que não conhecem. E Kardec, como conhecedor profundo da doutrina espírita, ele dizia o seguinte: olha, se você não tem conhecimento de doutrina, não dê palpite, porque o seu palpite, a sua opinião a favor da doutrina espírita ou contra ela não tem o menor valor.
A verdade é essa, a realidade é essa. Você pode ser um simpatizante da doutrina. Até aí, você é um simpatizante. Como uma criança pode crescer, estudar e saber, eu vou fazer medicina. A minha filha falou isso até os 12, 13, 15 anos de idade. Que no 15º aniversário dela, eu dei um estetoscópio para ela, importado da Alemanha. Porque ela falava que ela ia fazer medicina, fazer medicina, fazer medicina, entra na Faculdade Paulista de Medicina, Unifesp, e lá dentro ela fala, pai, eu não quero ser médico, eu quero ser enfermeira. Por quê, filha? Porque a enfermeira que fica do lado do paciente, não é o médico. O médico não fica, Juninho, eu quero ficar junto com o paciente. Eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver, tá? Tanto que ela é especialista em feridas, né? Uma coisa que ninguém gosta de mexer. Ela cheira, ela toca, ela limpa, ela faz asepsia, enfim, nasceu no ramo, ela é do ramo. Então, uma pessoa ela pode ser simpatizante de alguma coisa ou gostar de uma ideia, mas não ter conhecimento a respeito daquilo. Quando ela conhece, ela pode mudar ou não de ideia. Assim são aqueles que são adeptos da reencarnação. Uma coisa é você ser adepto da reencarnação, outra coisa é você ter conhecimento do doutrina espírita. Por isso que a maioria dos adeptos da reencarnação caem nessa esparrela, nessa armadilha das colônias espirituais e tal, dessas coisas todas. Caem nessa armadilha porque não tem o hábito, tem preguiça de estudar ou acha que não precisa estudar. Tem muita gente que pensa assim, não precisa estudar espiritismo. Isso é uma coisa que a gente precisa estudar. Eu sou médico, eu sei tudo. Um grande absurdo, né? Um grande absurdo. Mas é assim que as pessoas lidam com a doutrina dos espíritos. Então, vai chegar um momento, como a doutrina espírita, ela é uma ciência e as bases dela são as leis naturais, vai chegar um momento que todos os homens, de uma forma universal, se interessarão. Porque vão buscar, e não vão encontrar. Quando encontrarem, vão dar o devido valor. Né? Me ocorreu aqui uma pergunta para te fazer. Esses espíritos, que se dizem espíritos, né, vamos colocar dessa maneira, que se baseiam nos romances, e aí eles tiram essas informações todas que não existem de fato, né, não estão ali na base doutrinária. Você imagina que em algum momento essas pessoas vão conseguir dar um passo atrás aí e olhar o espiritismo como deve realmente se olhar, ou seja, buscando nas obras básicas, fundamentais, realmente a verdade? E, na realidade, eles não vão dar um passo atrás, vão dar um passo à frente. Né? Porque é realmente isso que acontece mesmo. Né? Quando as pessoas, olha, só faz isso, só dá esse passo quem gosta de coisas sérias. O que não quer dizer? Eu falo dar um passo sim, atrás, sim. porque eles erraram, né? Sim, eu entendi. Eu entendi a sua posição. Mas quem dá quem alcança esse patamar, está subindo, está dando um passo, na minha opinião, um passo à frente. Está alcançando um outro nível de entendimento da doutrina espírita. Né? Quando eu digo somente pessoas sérias vão fazer isso, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou dizendo que as pessoas que não estudam Kardec não são sérias, porque eu frequentei muitos centros espíritas, eu estou na doutrina espírita desde os 21 para 22 anos de idade, estou com 70, vou fazer 70 daqui um mês aproximadamente, então faz algum tempo que eu estou dentro dessa doutrina. E todos os centros espíritas que eu frequentei, indistintamente todos, agiam dessa maneira. Estudavam tudo, menos Kardec. Todos, indistintamente. Então, como é que aconteceu a Associação Jauense de Estudos Espíritas? Aconteceu exatamente dessa necessidade. Começamos um grupo num centro espírita que não estudava nem André Luiz, quanto mais Kardec, e as pessoas falaram, bom, a gente precisa estudar Kardec.
Falei, pô, então vocês estão querendo fundar um novo centro espírita, porque nesse centro espírita que a gente está, não vamos ter essa oportunidade. Vai chegar um momento que as pessoas vão colocar a gente para fora. É assim que acontece mesmo. Entendeu? Isso acontece em todos os lugares. Sobretudo pela influência dos espíritos que não querem que isso aconteça lá dentro. E acontece assim mesmo. Já contei história para você do seu Milton Felipe, quando ele veio fazer palestra aqui na região, né? Ele encontrou na entrada de todos os centros espíritas gente paramentada da Igreja Católica, desencarnados paramentados da Igreja Católica. O único centro espírita que ele foi recebido por um preto velho na porta foi o nosso. Então há uma influência direta dos espíritos interessados em que não haja esse esclarecimento das pessoas. Então, eu frequentei centros espíritas assim, todos eles, e num determinado momento, peraí, vamos começar, né? Vamos estudar as obras de Kardec, para ver o que a gente encontra, né? Para ver como é esta coisa, porque em todos os centros que ninguém estuda, você tem lá nas prateleiras para serem vendidos toda a obra de Kardec, toda a obra, os 5 livros básicos, né, fundamentais, mas ninguém estuda. Raros são os centros espíritas que estudam conforme o método pedido pelo mestre. Então fundamos essa casa, que era até ser agora extinta, dia 22 de janeiro deste ano, era a única na nossa região toda que fazia isso. Era a única. Não tinha outra. Não existia outra. Teve uma na Barra Bonita que começou e parou. Ela tinha uma frequência, assim, vamos dizer, vamos chutar o número, 40, 50 pessoas por semana. Começou a estudar só a obra de Kardec e baixou para 5, 6. É interessante esse fenômeno. Tá? Mas é um fenômeno que está muito ligado à influência dos espíritos. Uma influência direta, uma influência poderosa sobre a cabeça das pessoas, e as pessoas se deixam levar. A verdade é essa. Tanto que o nosso centro espírita tinha muito pouca frequência, né? E nós éramos tidos todos como pessoas obsediadas. Nós éramos os obsediados. Então, e eu escrevo isso na internet, e para mim o movimento espírita brasileiro é um movimento fascinatório. Passa por uma obsessão de fascinação. Para mim não é outra coisa. Eu lamento muito profundamente que as pessoas possam ficar chateadas com isso, bravas com isso, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Estão fascinados por teorias que estão antagonicamente e são antagonicamente opostas àquilo que os espíritos superiores ensinaram. Não existe, não se misturar no óleo. Ou é ou não é espiritismo. Se não é espiritismo, não é espiritismo e fim de conversa. Eu acho que é um direito legítimo das pessoas pensarem como quiserem. Legítimo isso. As pessoas podem escrever livros pornográficos, falar mal da doutrina espírita, xingar a doutrina espírita, fazer o que quiserem. Acreditar em colônia, em perfume, acreditar naquilo que quiserem. Mas não chamar isso de doutrina espírita. Não é doutrina espírita. É tudo menos doutrina espírita. Só fazer um parênteses para corroborar com a teu raciocínio. Esses dias eu vi na internet, não vale nem a pena, não vou citar o nome desse palestrante, mas um conhecido ali do cenário brasileiro. Ele de um conhecimento muito profundo, inclusive sobre Kardec, muito profundo. E num determinado momento, que consta a sua compreensão, lá num dado momento, depois de você ficar ouvindo 10, 20, 30 minutos, ele entra na questão das colônias espirituais e do umbral, e do vale disso, vale daquilo. Vale do suicida. Uma mesma profundidade, e ele passava as informações verdadeiras sobre a doutrina espírita. Então se criou uma confusão, e aí isso confunde as pessoas, porque acreditam nessas pessoas que são muito estudiosos. Eu fui obrigado a entrar lá num desses comentários, e eu tive que colocar, mas escuta, você que é um estudioso, como é que você fala de colônia espiritual? Como é que você fala de umbral? Como é que você fala do vale
A ou me vale B. Impressionante isso. Impressionante, porque é exatamente oposto àquilo que ensina os espíritos. Exatamente oposto. A Daniele está citando aqui uma coisa, ele diz assim, hoje uma colega, provavelmente colega de trabalho, perguntou se eu conhecia fulana, que é ministra do Centro Espírita tal. E ela escreveu ministra, interrogação. Adoro essa obsessão. A Daniele, como é kardeciana, né? Ela é ministra de Centro Espírita, é brincadeira, né? Não tem hierarquia, agora estão querendo criar hierarquia dentro do Centro Espírita. Eu ouvi muito isso, o Centro Espírita do seu Luiz Herrera. Ai, meu Deus do céu. Isso é lamentável. É lamentável. Na verdade, conhecimento dá trabalho, né, Luiz? Esse é o problema, esse é o grande problema. Mas vamos lá, seguindo com o nosso estudo. Não falamos de movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, ou das que são escritas diretamente pelos médiuns. Esse gênero de manifestações, tão evidente para aqueles que viram e aprofundaram o assunto, não é, à primeira vista, bastante independente da vontade para convencer um observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com a ajuda de um objeto munido de lápis, com a cesta, a prancheta e etc. A maneira por que os dedos do médium são postos sobre um objeto desafia, como já dissemos, a mais consumada destreza em participar de qualquer forma da formação de letras. Mas admitamos ainda que, por uma habilidade maravilhosa, possa ele enganar os olhos mais atentos. Como explicar a natureza das respostas quando elas superam as ideias dos conhecimentos do médium? E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, mas quase sempre de muitas páginas escritas com admirável rapidez, seja espontaneamente ou sobre assunto determinado. Pela mão do médium, menos versado em literatura, surgem poesias de uma sublimidade e de uma pureza impecáveis, que não desmereceriam os melhores poetas humanos. E o que aumenta ainda mais a estranheza desses fatos é que eles se produzem e que os médiuns se multiplicam ao infinito. Esses fatos são reais ou não? A esta pergunta só podemos responder: vede e observai. Não vos faltarão oportunidades, mas o problema é esse, né? Você quer que a pessoa vê e observa, se ela não tem vontade de ver e observar, porque é necessário vontade, como é necessário vontade para estudar como nós estamos fazendo. Se predispor no dia certo e horário certo e gastar aí 1 hora e 15, 1 hora e meia estudando um assunto que para muita gente é um assunto maçante, é um assunto chato. Você tem que ficar repetindo a mesma coisa, você tem que ficar falando 1000 vezes a mesma coisa. Pô, peraí, pô. Tem tanta coisa interessante na televisão para ver, tanta coisa interessante para fazer. Tem meu happy hour lá com os meus amigos, né? A minha cerveja gelada para tomar. Hoje em dia a mulherada está muito enfiada nesse troço, né? Eu vou ficar perdendo meu tempo com doutrina espírita. Como o médico falou para uma tia minha de Adamantina, São Paulo, eu não quero, a minha tia falou para ele assim: o senhor sabe o que vai acontecer com o senhor depois que o senhor morrer? Porque ele estava receitando remédio indevidamente para uma paciente, para manter a paciente no consultório dele. E essa minha tia tinha muita amizade com ele, tinha liberdade com ele, falou para ele: você sabe o que vai acontecer com você quando você morrer? Ele falou: o que vai acontecer depois que eu morrer, não quero nem saber, mas eu quero saber o que está no meu bolso. Olha, veja você, o sujeito que tem diploma de médico dá uma resposta como essa, é um absurdo. É um absurdo. Assim são muitas pessoas em relação à doutrina espírita. Não querem nem saber, não estão interessadas. Na Inglaterra, por exemplo, o médium cobra. Existem lá casinhas lá, portinhas lá, o sujeito entra lá, paga para médium, pergunta, ela dá a resposta e tal, e paga. Paga uma consulta.
né? E Kardec condena veementemente essa prática. E uma coisa é você vender o seu conhecimento, um médico, um dentista, um especialista, um advogado, ele tem o direito de fazer isso, porque ele dedicou horas, gastou dinheiro, investiu e tudo mais, é o conhecimento dele. Agora, a mediunidade trata-se da resposta dos espíritos, não é dela a resposta. Né? Então, o que vai acontecer com o médium desse? Vai acabar mistificado, vai acabar sendo assessorado por espíritos de péssima qualidade que vão responder sem se importar com o que estão respondendo, para agradar ou desagradar quem quer que seja. Na França de Kardec, no tempo de Kardec, há pessoas que contam, né, as histórias a respeito daquele tempo, tinha muita gente que tinha medo de fazer perguntas para os espíritos, né, porque tinha muita gente ali hipócrita, né? E perguntava, ô fulano, Ciclana está traindo o marido com Beltrano. E que muitas vezes o espírito diz, você está falando por quê? Você também faz isso? Desse jeito, na frente de todo mundo. Não sei se você sabe o que eram os salões da época, né? Era um lugar onde se agrupava dezenas, talvez 5, 6 dezenas de pessoas, ou uma centena de pessoas, para ficar brincando com o espiritismo, com as mesas girantes e tal, né? Kardec deu uma outra conotação. Ele, quando ele foi chamado para a doutrina espírita, ele falou, não, o negócio é coisa séria, eu não vou atrás dessas brincadeiras de salão, não me interessa. Até que ele depois foi convencido de que ali havia algo de sério. Mas que muita gente tinha medo depois de perguntar para os espíritos. E quando o espírito não tem a qualidade moral necessária, ele pode fazer exatamente isso. Você está acusando o outro, mas você faz pior. Entendeu? Então, as pessoas não têm esse direito de vender respostas como médico. E na Inglaterra se faz isso. Normalmente, faz disso uma profissão. É um negócio. Um negócio, exatamente. E aqui e no Brasil tem também, viu? No Brasil tem também, na cidade de Uberaba, tem uns malandrinhos ali que fazem isso também. Vamos lá. E o que aumenta ainda a estranheza desses fatos é que eles se produzem e que os médios se multiplicam ao infinito. Esses fatos são reais ou não? A esta pergunta só poderemos responder: vede e observai. Não vos faltarão oportunidades, mas, sobretudo, observai com consciência. Ver, por longo tempo e obedecendo às condições necessárias. A evidência, o que respondem os antagonistas, sois vítimas do charlatanismo, dizem eles, ou joguetes de uma ilusão. Responderemos de início que é preciso afastar a palavra charlatanismo de onde não existem lucros, pois os charlatães não agem gratuitamente. Seria, quando muito, uma mistificação. Mas, por que estranha coincidência os mistificadores se teriam entendido de um extremo ao outro do mundo para agir da mesma maneira, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos nas diversas línguas respostas idênticas, senão quanto às palavras, pelo menos quanto ao sentido? Como é que pessoas sérias, honradas e instruídas se prestariam a semelhantes manobras e com que objetivo? Como teriam encontrado entre as crianças a paciência e a habilidade necessárias? Porque, se os médiuns não forem instrumentos passivos, é claro que necessitam de habilidade e de conhecimentos incompatíveis com certas idades e posições sociais. Então acrescentam que, se não há embuste dos dois lados, podem estar embaídos de uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas tem um certo peso. Ora, é o caso de perguntar
Se a doutrina espírita, que conta hoje milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes. Os fenômenos em que ela se apoia são tão extraordinários que concebemos a dúvida, mas não se pode admitir a pretensão de alguns incrédulos ao monopólio do bom senso, ou que, sem respeito às conveniências e ao valor moral dos adversários, taxem de ineptos a todos os que não concordam com as suas opiniões. Aos olhos de toda pessoa judiciosa, a opinião dos homens esclarecidos que viram determinado fato por longo tempo e o estudaram e meditaram, será sempre uma prova ou pelo menos uma presunção favorável por ter podido prender a atenção de homens sérios que não tinham nenhum interesse em propagar erros, nem tempo a perder com futilidade. Alguma pergunta a respeito disso que nós acabamos de estudar? Daniel e Isabel, se tiverem alguma pergunta, por favor, escrevam aí para nós. Vamos dar início, então, no item 10. Na realidade, só uma consideração, né? Você resumiu o que você falou sobre a seriedade dos médicos. Nós temos aí dois problemas, né? Nós temos, primeiramente, muitas vezes não querendo culpar aqueles médicos que são sérios, que muitas vezes repetem aquilo que espíritos de terceira ordem que não conhecem o plano espiritual, porque nós sabemos que existem espíritos que não conhecem o plano espiritual. Estamos encarnados, mas não conhecem o plano espiritual. Estão na erraticidade, mas não sabem nem sequer que morreram, que desencarnaram. Então você vê que muitos deles, por não saber, por não terem conhecimento da vida espiritual, quando evocados, ou mesmo quando se dirigem aos centros espíritas da próxima psicografia, dizem coisas que não sabem. E os médios nem por uma fé, né? Não é nem por uma fé. Apenas reproduzem aquilo que esses espíritos dizem. É natural, né? Ele vai... É natural, e para muitos isso passa a ser verdade. Aí é um exemplo das cidades espirituais. Por isso que é necessário o estudo. É por isso que um dirigente de casa espírita responsável jamais coloca numa mesa para trabalhar um elemento que não tem o mínimo de conhecimento. E muito menos para dirigir um trabalho um elemento que não tem o conhecimento necessário e o preparo necessário para dirigir um trabalho, a fim de que não haja esse tipo de interferência, ou pelo menos que se minimize esse tipo de interferência. Interferência sempre vai haver, né? É natural que haja. Os espíritos não são impedidos de entrar em lugar nenhum. Criou-se aí a narrativa de que existem determinados centros espíritas, os lanceiros, aqueles que ficam protegendo a entrada para não permitir a entrada dos espíritos. É uma baboseira sem tamanho, né? Onde é que estaria a caridade? Isso é uma grande bobagem, uma grande bobagem. Nós aprendemos uns com os outros. Não tem como ser diferente também para os espíritos. Não tem como ser diferente também para aqueles que vivem no mundo dos espíritos. É assim que a coisa acontece. Mas se um dirigente preparado, ele erra menos. O médium preparado, ele erra menos. Ele pode errar, é claro, o ser humano está sujeito a isso, mas ele erra menos. Você pelo menos buscasse na doutrina as informações necessárias para ele errar menos ainda. Exatamente, mas é assim que a coisa tem que realmente funcionar. Kardec, ele escreve o livro dos médiuns exatamente com esse propósito, de alertar aqueles que têm mediunidade, porque Kardec nunca disse que médium tem que frequentar centro espírita para utilizar da sua mediunidade. É uma bobagem isso aí. Não só pode dar passe dentro de centro espírita, só pode usar da mediunidade de falante, como gostam de chamar as pessoas, psicofonia, dentro de centros espíritas. O médium audiente não pode trabalhar senão dentro do centro. É mentira isso.
As pessoas podem utilizar e utilizam a sua mediunidade, quer ele queira, quer não queira, em todos os lugares onde ele estiver. Em todos. Né? Mas para isso é necessário, né, ter o conhecimento. Com o conhecimento, ele vai ser menos vítima, né? Ele vai estar menos sujeito à mistificação, a ser enganado. Né? Porque uma pessoa que se dedica a um trabalho sério, se ela perceber que está sendo mistificada, enganada, ela vai ficar muito brava. Uma coisa é você ser enganada desconhecendo aquilo que está acontecendo. Outra coisa é você ser enganada tendo os recursos necessários para não ser enganada. Então, é isso que as pessoas precisam fazer. Estuda a doutrina espírita. Você tem conhecimento de doutrina? Não. Então, vai em busca. Vá buscar o conhecimento para que você possa exercer a sua mediunidade ou divulgar a doutrina espírita com o conhecimento necessário, para você nem se enganar e nem enganar os outros, o que é muito importante. Muito bem, item 10. A linguagem dos espíritos e o poder diabólico. Entre as objeções, algumas são mais ponderáveis, pelo menos na aparência, porque baseiam-se na observação de pessoas sérias. Uma dessas observações refere-se à linguagem de certos espíritos que não parece digna da elevação atribuída aos seres sobrenaturais. Olha como é que as pessoas que se dizem superiores, né, atribuem, o valor que elas atribuem aos espíritos. O espírito não tem nada de sobrenatural. O espírito é um homem que perdeu o corpo físico. Como qualquer um que estuda minimamente a doutrina do espírito sabe que ao desencarnar, o ser não muda em nada, ele continua sendo aquilo que ele é. Absolutamente nada. A maneira que ele pensa, a maneira que ele age, a maneira que ele fala, é exatamente igual a mesma coisa, não muda nada. Então não são seres sobrenaturais. São seres sem corpo físico, que viveram neste mundo ou não, mas que continuam... Mantém os mesmos gostos, não viram sangue. Não muda nada. Se for um cachaceiro, vai continuar cachaceiro. Se for viciado em droga, vai continuar viciado em droga. Ele vai continuar... Na realidade, nós somos, vamos dizer assim, prisioneiros da nossa maneira de pensar. Essa que é a realidade. A realidade é essa. Não pensa que vai morrer, vai virar santo, vai morrer, vai descansar coisa nenhuma. Certas vezes pode ficar 10 vezes pior que estava. Né? Você vai desencarnar e trate de fazer aquilo que Jesus recomenda. Reconcilia-te com o teu irmão enquanto você está a caminho com ele. Por que Jesus falou isso? Porque desencarnar com sentimento de vingança, com ódio, rancor, ou qualquer sentimento baixo contra quem quer que seja, é extremamente prejudicial para o espírito. Ele vai ser vítima dele mesmo, vítima do seu sentimento, de egoísmo, de ódio, de vaidade, de prepotência, de orgulho, de ambição, e qualquer outro desses baixos sentimentos que existem no ser humano, ele vai ser vítima deles. Né? Nada mais, nada menos do que isso. Porque se cria, antigamente, que em se desencarnando, o espírito virava um sábio. Ele sabia de tudo, ele conhecia tudo. E é mentira isso. Kardec desmistificou essa ideia. Havia a mística de que uma pessoa, ao desencarnar, tomava posse de todo o conhecimento do universo. É mentira isso. Nós continuamos pensando exatamente como nós pensávamos quando estávamos encarnados. Muito bem. Se quisermos reportar-nos ao resumo da doutrina atrás apresentado, veremos que os próprios espíritos ensinam que não são iguais em conhecimento, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que dizem. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mal,
Seguramente, o que deduzem desse fato que tratamos com seres malfazejos, cuja única intenção é a de nos mistificarem, não conhece as comunicações dadas nas reuniões em que se manifestam espíritos superiores, pois, de outra maneira, não pensariam assim. É pena que o acaso tenha servido tão mal a essas pessoas, não lhes mostrando senão o lado mal do mundo espírita, pois não queremos supor que uma tendência simpática atraia para elas os maus espíritos, em lugar dos bons, os espíritos mentirosos, ou esses cuja linguagem é de revoltante grosseria. Poderíamos concluir, quando muito, que a solidez dos seus princípios não seja bastante forte para preservá-las do mal, e que, achando um certo prazer em lhes satisfazer a curiosidade, os maus espíritos, por seu lado, aproveitam-se disso para se introduzir entre elas, enquanto os bons se afastam. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico como julgar o caráter de um povo pelo que se diz e que se faz numa reunião de alguns estabanados ou gente de má fé, e que não comparecem os sábios, a que não comparecem os sábios nem as pessoas sensatas. Os que assim julgam estão na situação de um estrangeiro que, chegando a uma grande capital, pelo seu pior arrabalde, julgasse toda a população da cidade pelos costumes e a linguagem desses bairros mesquinhos. No mundo dos espíritos há também desníveis sociais. Olha que interessante essa revelação, né? Quando a gente pensa em termos de sociedade, a gente imagina que nível social é somente aqui no nosso mundo, no mundo dos encarnados. Não. No mundo dos espíritos, a atração entre os espíritos é diretamente proporcional à sua evolução moral e intelectual. É aí que se formam os níveis sociais. Aqui não acontece assim. O cara pode ser muito burro, mas se ele tiver dinheiro, ele pertence para a classe AA. Né? Ao passo que o muito inteligente que não tenha tanto dinheiro pertence à classe média. Né? Lá não. Acontece conforme o mérito de cada um. Mas existem os níveis sociais. Se aquelas pessoas quisessem estudar as relações entre os espíritos elevados, ficariam convencidas de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Mas, perguntam elas, os espíritos elevados chegam até nós? Responderemos, não permaneçais no subúrbio. Vede, observai e julgai os fatos. Aí estão para todos. A menos que a essas pessoas se apliquem a palavra de Jesus. Abre aspas. Tem os olhos e não veem, tem os ouvidos e não ouvem. Fecha aspas. Uma variante desta opinião consiste em não ver nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, senão a intervenção de um poder diabólico, novo Proteu, que revestiria todas as formas para melhor nos iludir. Não a consideramos suscetível de um exame sério e, por isso, não nos deteremos no caso. Ela já está refutada pelo que dissemos atrás. Acrescentaremos apenas que, se fosse assim, teríamos de convir que o diabo é, às vezes, bem inteligente, bastante criterioso e, sobretudo, muito moral, ou então que existam bons diabos. Como acreditar, de fato, que Deus não permita, senão ao espírito do mal, manifestar-se para nos perder, sem dar-nos por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Kardec aqui está se referindo à Igreja Católica, porque a Igreja Católica dizia na época, e até hoje ainda é verdadeira essa afirmação, eles dizem que só dentro da Igreja podem se manifestar os santos, ou seja, os bons espíritos. O que não é verdade.
a Daniela escreveu alguma coisa aqui, ela diz o seguinte: aprendi no nosso centro, escreveu nosso entre aspas, que a resposta estão nas obras de Kardec. Então, se falar besteira, pergunto onde está nas obras, onde aquilo está nas obras de Kardec, aquilo que a pessoa falou, ela está se referindo a isso. Pergunta, revista espírita, livro, quero saber. Temos que ter responsabilidade, conhecimento e dar as informações corretas ao próximo. E assim o mesmo deverá refletir para fazer a comparação pelas respostas diferentes e seus embasamentos. Exatamente isso, né? O Espiritismo, como a Dani está muito bem se referindo, ele acaba atingindo os seres pela inteligência, pelo bom senso, pela racionalidade dos seus ensinamentos, pela qualidade racional dos seus ensinamentos. Né? É por isso que ela atinge, ela não precisa ser imposta. Né? Na realidade, o Espiritismo não precisa e não é, de forma alguma, imposto nem pelos encarnados, nem pelos desencarnados. Tanto que Kardec condena o proselitismo. Nós não precisamos fazer proselitismo. O Espiritismo ele é autossuficiente naquilo que ensina. Ele vai atingir os seres pela sua inteligência. Qualquer homem que tenha inteligência e que queira se dar ao trabalho e refletir a respeito daquilo que ele está aprendendo, vai perceber isso. Vai perceber a qualidade, né, racional, irrefutável das suas afirmações, dos seus ensinamentos. Né? Daí o fato das pessoas aceitarem. Elas podem não querer se tornar espíritas, isso é outra coisa, mas não pode dizer que aquilo não é verdadeiro. E não dá para negar a qualidade desses ensinamentos. E uma outra qualidade que a doutrina espírita tem, as afirmações dos espíritos nunca tem um caráter ambíguo, nunca tem um duplo sentido. Ou é, ou não é. Não dá para querer acomodar a situação, a sua maneira de pensar. Os espíritos estão por toda parte, no espaço e nos mundos. Eles ombreiam com vocês. Eles estão ao vosso lado. Pô, então cadê os mundos paralelos? Não tem como você fazer aí tentar acomodar uma situação, criar uma narrativa em cima disso. Não, mas olha, talvez, já aconteceu isso comigo, né? Dentro da sala de estudo lá da associação, no tempo que a associação existia, eu falei, olha, mas talvez, quem sabe, eu falo, amiga, não existem duas verdades. Não. Eu cheguei para a moça e falei assim, amiga, companheira, ou você rompe com toda essa baboseira que você aprendeu, onde você aprendeu, estuda Kardec, ou você continua lá. Porque você... E a pessoa parou de frequentar o centro. Viu? Ela parou de frequentar. Viu? Fica tão arraigado no pensamento da pessoa. A pessoa teve uma que frequentava o centro espírita, uma pessoa até de uma certa... tinha facilidades financeiras. Ela disse assim, mas escuta, peraí, eu queria ir para o nosso lar. Eu queria ir. Olha, é o seguinte, se você queria realmente, você vai. Você vai desencarnar e vai. Não tem problema nenhum. Como você é aquilo que você pensa, de alguma maneira vai surgir um nosso lar aí na sua vida, alguma coisa assim. Mas existir de verdade não existe. Deixou de frequentar o centro. Então, essa teoria, ela se coaduna, ela se imiscui tanto com a teoria do céu e do inferno, ela se liga de uma forma tão, vamos dizer assim, uma sequência, né? Quer dizer, o cara deixa de ser católico, mas na sequência ele tem uma teoria que corrobora aquela católica, aquela teoria católica. Ele sai do céu para o nosso lar. Ele deixa o purgatório para o umbral. Né? Então, fica mais fácil, né, de um católico fervoroso
aceitar esse tipo de teoria. Porque o Chico não era um médium espírita. Uma pessoa respeitabilíssima, um ser humano de uma qualidade sem igual. Um humanista, uma pessoa boníssima. Mas não era um médium espírita. Ele era um médium católico. Tanto que as primeiras manifestações de espíritos para a sua mediunidade se deu dentro da igreja. E isso aconteceu com milhares de pessoas que foram, inclusive, maltratadas dentro da religião católica, porque eram médiuns. Freiras, padres, enfim, todos. Frei Antônio de Santana Galvão, eu tenho uma intimidade muito grande com esse espírito, eu gosto muito dele, já me apareceu em sonho, uma pessoa doce, conversei milhares de vezes com ele. Ele estava na igreja rezando uma missa, um sujeito foi esfaqueado aqui na beira do Rio Tietê. Essa capela existe aqui na beira do Rio Tietê, num distrito aqui de Jaú, um distrito chamado Potunduva. O sujeito é esfaqueado por um peão, ele era chefe desse peão. Ele discute com o peão mete a faca nele, ele está às portas da morte e ele quer receber a extrema unção do Frei Galvão. Ele era fervoroso, católico fervoroso, e ele pede a Deus para receber a extrema unção antes de morrer. O Frei Galvão está rezando uma missa em São Paulo, lá na igreja dele. Ele percebe que somente os espíritos evoluídos, de uma certa condição de evolução, podem fazer a bilocação, ou seja, estar num lugar e surgir em outro, como foi o caso de Santo Antônio de Pádua, por exemplo. Frei Galvão baixa a cabeça, pede que todo mundo se concentre o pensamento, e surge aqui nas margens do Rio Tietê e dá a extrema-unção. E todo mundo viu. Ele se materializa aqui as margens do Rio Tietê e dá a extrema-unção para a pessoa que estava agonizando. Então, se isto não é um claro e objetivo, como Santo Antônio de Pádua, por exemplo, não é um exemplo típico de mediunidade dentro da Igreja Católica, eu não sei o que é. Então, a Igreja Católica teve diversos médiuns dentro da sua igreja, diversos, N médiuns. Pessoas que fizeram curas, que promoveram muita coisa boa dentro da Igreja Católica, entre eles Chico Xavier. Né? E esse homem, como excelente médium que era, que o bom médium é aquele que traduz para o papel, para a ponta da caneta, aquilo que recebe como pensamento do espírito. Ele é um intérprete daquele espírito, como o cantor é um intérprete do compositor. Um bom cantor é aquele que interpreta bem uma música. Um bom médium é aquele que interpreta bem o pensamento do espírito. Cara, o Chico passa para o papel exatamente aquilo que recebe. E, a bem da verdade, o médium não tem responsabilidade por aquilo que escreve. Nenhuma. O médium é apenas um instrumento. Como o realejo é instrumento na mão do homem lá. O passarinho não tem responsabilidade nenhuma. O passarinho vai lá, pega o bilhetinho e entrega para a pessoa. Assim é o médium. Ele pega a mensagem e entrega para a pessoa. Ele é um excelente médium, tanto que recebe cartas de pessoas desencarnadas, dos seus parentes, dos seus amigos e tal, e cartas que não deixam a menor dúvida, né, em relação à veracidade daquela mensagem, daquela comunicação, não era só uma mensagem, mas uma comunicação, né, do desencarnado para a sua família. Mas, a bem da verdade, o Chico não era um médium espírita. Mas o espírita, como é novidadeiro, e nunca estudou Kardec, poucos foram aqueles que estudaram verdadeiramente Kardec, por influência de uma federação chamada Federação Espírita Brasileira, que é altamente influenciada pelos espíritos ligados à Igreja Católica, né? Influenciou todos os centros espíritas e acabou dando
no que deu. Hoje nós temos aí uma doutrina, centros espíritas, que espiritismo só tem a placa na frente do centro espírita. Tem alguns que chegam... Deveriam chamar centros católicos. Olha, eu não sei se centros católicos, mas nunca espírita. Foi só modo de dizer. Porque, na realidade, teve um aqui em Jaú que só tirou da placa isso que eu vou falar, porque eu cheguei numa componente do centro e falei, escuta, aquilo é uma aberração. Uma pessoa que não seja espírita, que tenha um pouco de conhecimento, já leu alguma coisa sobre espiritismo, vai chamar vocês de estúpidos. Eles colocaram lá, Centro Espírita Kardecista. Um absurdo, um absurdo. Não existe centro espírita que não seja kardecista. Aliás, não existe kardecismo. Espiritismo é uma coisa só. Entende? Então chega, a falta de estudo da doutrina espírita chega a esse ponto de se cometer absurdos desse naipe, desse nível. Né? Então, da mesma maneira, se aceitou as teorias de André Luiz, que a bem da verdade não existe, esse espírito não existe. Na agenda do ano de 2007, se não me falha a memória, 2005, o Chico diz que esse espírito que se atribui o nome de André Luiz, ele era dirigido por outros 12 espíritos. 12 espíritos ajudavam este espírito a ditar as obras do Chico. Quer dizer, o André Luiz não existe. Ele é venerado, ele é idolatrado e não existe. É um pseudônimo de 12 espíritos. Ele, na realidade, são 12 espíritos que dirigiam eles. E não queriam, olha, você tem que ditar isso. Na realidade, este espírito que adotou o nome de André Luiz, ele era Esponzel, o sobrenome dele, um médico encarnado no Rio de Janeiro, que era um malandro. O cara ele era frequentador de boate, ele iludiu uma empregada da mãe dele, enfim, um malandrão, tá certo? Ele era essas pessoas que frequentam à noite, como é que chama? Esse nome agora. Boêmio. Ele era um boêmio da noite. Ele foi presidente do Flamengo. Como é que pode um boleiro saber mais que Allan Kardec? Um boleiro, o cara é um boleiro. Então, são essas coisas, né, que acabam, que têm que ser divulgadas, que têm que ser faladas, que as pessoas têm medo de falar, porque não querem ser rejeitadas no meio espírita, e são, toda vez que se fala isso, ser rejeitado no meio espírita. Eles não aceitam. Né? Você pode falar mal de Kardec, mas de André Luiz nunca. Só pode idolatrar, né? Só idolatrar. Entendeu? Então, esse é o grande problema. E que a doutrina espírita tem esse problema, porque ela requer estudo, e estudo ninguém gosta de fazer, porque há muito tempo atrás eu vi dentro do centro espírita, era um menino, era garoto, de que o espiritismo estava superado, porque a sua linguagem era uma linguagem antiga, era uma linguagem de meados do século XIX, e que estava superado, e que André Luiz e Emmanuel veio para complementar a doutrina espírita, como se ela precisasse de complemento. Vieram para atualizar. Para atualizar. Bom, vamos acabar aqui nosso item 10º. Ele diz assim: como acreditar de fato que Deus não permita senão ao espírito do mal manifestar-se para nos perder, sem dar-nos por contrapeso o conselho dos bons espíritos? Se ele não pode, isso é uma impotência. Se ele o pode e não o faz, isto é incompatível com a sua bondade. E uma outra suposição seriam blasfêmias. Acentuemos que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, desde que estas existem, será com a permissão de Deus. Como acreditar, sem cometer impiedade, que ele só permite o mal com a exclusão do bem? Uma doutrina assim é contrária ao bom senso
e as mais simples noções da religião. Vamos anotar aqui o item 11, com a data de hoje, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Perguntas, então. Isso. Perguntas, então, a respeito daquilo que nós damos no dia de hoje. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, estamos à disposição. Para mim ficou tudo claro. Isso. Muito bem. A Dani, a Isabel, se tiverem alguma pergunta, estamos à disposição. Eu só complementaria, só faria, na verdade, não é nem um complemento, é só uma recomendação. Pois não. Estudem os livros dele. Sem dúvida. Estudem as obras fundamentais, as obras básicas, busquem Allan Kardec o conhecimento. E não fiquem buscando nos romances, nessas obras fantasiosas, alguma profundidade, porque, como romances são muito bonitos, mas eles são apenas romances. É isso que eu digo. Quer saber o que é o Espiritismo? Vá nas obras fundamentais, nas obras básicas. É isso mesmo. Estude, né? Não somente ler e estudar. Na realidade, havia na Igreja Católica, ainda há, até hoje, o índex. O índex é uma relação de espíritos, de livros proibidos dentro da Igreja Católica. Isso não há dentro da doutrina espírita. Pelo contrário, nós recomendamos, eu pelo menos, recomendo que as pessoas, como Kardec também recomenda, leiam de tudo. De tudo. Assuntos referentes ou não à doutrina espírita e assuntos fora. Toda vez que nós lermos uma obra, seja uma obra de ficção, seja uma obra de pornografia, seja uma obra de assuntos espíritas, seja o que for, nós vamos aprender alguma coisa. Eu li há muito tempo atrás uma obra chamada Christiane F., 13 anos, prostituída e drogada. Não sei se você conhece essa obra. Virou um filme. Virou um filme, mas o filme tem muito pouco a ver com o livro, né? O livro é muito melhor que o filme. Eu aprendi muito nesse livro. Eu era solteiro na época. Eu li esse livro, fiquei com o livro, porque aquilo é uma realidade que não fazia parte da minha realidade. Eu fiquei chocado em saber que havia pessoas no mundo que passavam por aquelas situações da Cristiane. E depois eu tomei isso como base, esse livro, eu guardei esse livro, e eu dei para minhas filhas lerem. Quando tinha uma certa idade, uma certa maturidade, tô aqui, ó, leia, para você saber o que é esse mundo. Tem que saber. Né? Então nós não temos índex de proibição, relação de livros proibidos dentro da doutrina espírita. Mas por que eu chamo as obras dos espíritos superiores de obras básicas? Porque se você tiver o conhecimento, no mínimo dessas 5 obras, se você estudou pelo menos cada uma dessas 5 obras, pelo menos 2 vezes, com a calma necessária, com o tempo necessário, com a dedicação necessária, com a atenção necessária, você pode ler qualquer coisa que você vai ter a base necessária para não cair vítima de enganações, vítima de embustes, vítimas da enganação proposital que essas pessoas querem infundir na cabeça das pessoas. A Daniela diz, ótimo estudo mais uma vez, nós agradecemos, viu, Dani? E esperamos contar sempre com a sua presença. A Yara também, minha esposa, estava lá pelo Facebook, e agradecemos a presença dela também. Nossa prece de encerramento. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em para estudarmos mais uma vez o Livro dos Espíritos.
Pedimos, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos dignos da sociedade em que vivemos e, dessa forma, também aprender a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.